café! Fala pessoal, vamos para o nosso próximo vídeo, aula 3. A gente vai falar de distribuição de frequências, só que agora a parte 2. Então a única variável que a gente não falou ainda é a contínua, a quantitativa contínua. Então hoje a gente vai falar sobre a quantitativa contínua, falar da distribuição por intervalos, que é um pouquinho diferente do que a gente fez na última aula, e como é que a gente faz para determinar a quantidade de classes que a gente vai ter e o tamanho de cada intervalo. A gente vai explicar melhor o que são essas coisas no vídeo de hoje. Então serve um bom café e vem estudar estatística com a gente. Então tá, pessoal, nessa aula a gente separou 3 critérios diferentes para a gente montar nossas tabelas de distribuição de frequências por intervalos de classe, beleza? Esse primeiro critério que a gente selecionou aqui é o critério subjetivo. Então aqui a gente tem 30 alturas coletadas, é como se a gente tivesse feito uma pesquisa aleatória ali com as pessoas e perguntado as alturas, beleza? Vocês podem ver que aqui elas não estão em ordem, tem simplesmente os valores, e aqui está o rol, que é esses mesmos 30 valores, só que de maneira crescente, aqui começando do menor para o maior, beleza? Aqui a gente tem a amplitude dos nossos dados ali, a amplitude do nosso rol, onde a gente pega o x máximo, que é o valor máximo ali obtido, o dado máximo ali, que nesse caso é a altura, que é 1,93, e a gente desconta, subtrai dele a menor altura, o dado mínimo ali, que é 1,51. E a gente encontra o que? A amplitude ali dos nossos dados, beleza? Que seria a diferença do maior para o menor. Então, como o primeiro critério é um critério subjetivo, e a gente colocou ali no início da aula que é importante o quê? A gente trabalhar a quantidade, ter a quantidade de classes e ter também o tamanho do intervalo. Como aqui a gente tem uma amplitude de 42 7 vezes 6, então o que a gente fez? Como o critério nos permite, nós mesmos escolhemos a quantidade de classes, que foi 7, pegou esse tamanho aqui, a amplitude, dividiu por 7 e encontrou ali 0,06 é o tamanho de cada um dos intervalos. Então a gente pegou 7 intervalos aqui, agora que cai tudo, separou 7 intervalinhos aqui, tranquilo, onde o primeiro é o seguinte, é o valor mínimo, 151, mais 006, 157, e a gente vai fazendo isso sucessivamente. Então, 151, 57, 57, 63, 63, 69, 69, 75, 75, 81, 81, 87, 87, 93. Só que tem um detalhezinho, os 6 primeiros, ele é fechado só na ponta esquerda dele, então o 151 está incluso nesse aqui. Só que o 157 não faz parte desse primeiro, ele faz parte do segundo. Por quê? Nesse canto aqui, o canto direito, o canto superior desse intervalo, ou de cada um dos 6 primeiros aqui, é aberto. Então por isso que tem aqui esse tracinho e não tem o tracinho lá de cá. Somente no último intervalo que a gente fecha as duas pontas, para também incluir o 193, lembrando que o 193 é a altura máxima aqui. Tranquilo? No nosso rol aqui, nas 30 alturas coletadas, o que a gente encontrou? A frequência absoluta, para quem não sabe o que é frequência absoluta, dá uma passada na última aula, mas o Fábio explicou o quê? Que a frequência absoluta do quê? Do 1, da classe 1, que é esse intervalo aqui, lembrando que a gente está vendo o intervalo de classe. A gente tem 2 dados, segunda classe, 1 dado, quarto intervalo de classe, 4 dados, 10 dados, 6 dados, 3 dados e 4 dados. Lembrando que se a gente somar isso aqui, o total tem que dar 30, que é o número de alturas. Aqui nessa coluna a gente tem a frequência relativa, tranquilo, que é o que? Seria pegar esse númerozinho e dividir pelo total. Então aqui, como vocês podem ver, a gente arredondou, porque 1 sobre 15 dá 0,066666, uma dízima. A gente arredondou. 1 sobre 30, 0,0333, arredondamos. O 4, 0,1333, também arredondamos. 10 aqui é 1/3, porque 10 sobre 30 é 1/3. A gente arredondou, que seria 0,3333. 6 de 30 é 1/5, ou seja, 0,2. 3 de 30 é 1/10. E 4 de 30, a mesma coisa ali, 1,333, assim por diante. Somando tudo, a gente deveria encontrar 1, tranquilo? Se fizer essa continha aqui, vocês vão chegar no 1.
A frequência acumulada, lembra? A gente pega o quê? Pega a primeira classe aqui, o primeiro intervalinho a gente mantém e ela soma tudo que vem antes. Então, como não vem ninguém antes, a gente soma, só coloca o 2 ali. O 3 seria o quê? O 2 mais o 1. O 7 seria o 3 mais o 4. O 17 seria o 7 mais o 10. O 23 é o 17 mais o 6. O 6 é o 23 mais o 3 e para finalizar o 30 é o 26 mais o 4, tranquilo? Esse valorzinho tem que ser igual a esse valorzinho aqui, tranquilo? E por fim, frequência relativa acumulada, beleza? Mesma coisa aqui a gente mantém o mesmo valor da relativa aqui, o Fzinho R, depois soma com o de baixo. O que a gente teria aqui? Isso aqui seria o mesmo que 3 sobre 10, que dá 1/10, e continua, seria 7 sobre 30, 17 sobre 30 e assim vai indo. Quando a gente soma tudo, aqui no final a gente deveria encontrar 1. Lembrando que a gente deixou para essa aula aqui utilizar as variáveis quantitativas contínuas. Por quê? Quando a gente trabalha com variáveis contínuas discretas, a gente trabalha com números inteiros, 1, 2, 3, 4, assim por diante. No caso das contínuas, entre o 1 e o 2 existem infinitos valores que a gente pode utilizar. E quando a gente faz intervalos de classe, é quando a gente se depara com diversos valores que não se repetem. E isso acontece muito quando a gente está falando de variáveis quantitativas contínuas. Por quê? Vamos pegar o caso aqui do nosso exemplo, que é a altura. Aqui a gente está usando, por exemplo, 1,93 m. A gente limitou na segunda casa decimal. Mas e se a gente quisesse na terceira casa decimal? Seria um 4. Então a gente teria 1,934. E se a gente quisesse 4 casas, 5 casas, 1 trilhão de casas. Então se a gente pegar duas alturas, 193 por exemplo, se a gente utilizar 1 trilhão, um gazilhão de casas decimais, em algum momento essas alturas elas poderão se diferenciar. Então, por isso que a gente usa aqui intervalos, porque quando a gente está falando de valores contínuos, eles tendem a ser diferentes, tem uma chance muito alta disso acontecer, beleza? Mesmo a gente limitando. E é por isso que a gente usa os intervalinhos, porque é muito mais fácil agrupar os dados, deixar os dados ali juntos, porque senão a gente teria que trabalhar com, imagina, uma amostra de 300 dados de variáveis contínuas. Se eles forem todos diferentes, é muito mais tranquilo de trabalhar com classes, porque daí a gente tem um conjunto de classes ali bem menor do que 300. Imagina 300 classes, a gente visualizar isso não seria nada prático. Então por isso que é importante a gente, quando tem diferentes valores de dados ali, a gente trabalha com intervalos, beleza? Lembrando uma coisa muito importante, que é o seguinte: quando a gente agrupa os dados aqui em intervalinhos, a gente vai ter perda de informação, beleza? Então vai acontecer erros, é muito melhor a gente trabalhar com os dados crus, mesmo que eles signifiquem força de dados, forças de classes, mas toda vez que a gente junta intervalos, a gente perde dados, a gente tem erro, e isso independe do critério utilizado, beleza? Então é sempre importante o que? A gente minimizar os erros, minimizar os danos, minimizar o viés, o vício do critério ali que a gente está usando, para no final das contas a gente ter precisão na nossa análise, beleza? Então é isso aí, vamos para o próximo critério. Seguindo então com o segundo critério, a gente vai falar do critério da raiz quadrada, que na verdade é o mais utilizado aí pela literatura, tá? Os professores também gostam bastante, porque ele é bem simples. A gente vai pegar K, pessoal, vai ser o número de classes, tá? Então a gente vai definir K como sendo o número de classes. Vai ser igual a raiz quadrada de N. N, lembra, é o número de observações, é o tamanho da amostra. Só que, se liga, nem todo número tem uma raiz quadrada como resultado natural. Então no nosso caso não vai ter, porque é raiz de 30, a gente tem 30 observações. Então a gente sempre vai aproximar para o mais próximo. Repara que raiz de 30 é entre 5 e 6, é mais ou menos 5,4. Então a gente arredonda para o 5, que é um pouco mais próximo, tá? Então a gente vai ter 5 classes e cada classe vai ter o seu tamanho. Então para calcular o tamanho a gente vai fazer como a gente fez antes. Pegar o máximo menos o mínimo e dividir pelo número de classes.
No caso, a gente está chamando o tamanho de H. Então, o H vai ser 1,93 menos 1,51, ou seja, os limites máximo e inferior, dividido por 5. Agora sim, esse arredondamento ele é diferente. Ele tem que ser para cima. Por que ele tem que ser para cima? Porque se eu arredondasse para 0,08, poderia ser, não vai ser o nosso caso, mas poderia ser de alguns dados lá no final acabarem ficando fora, porque a gente está limitando até o 0,08, quando talvez pudesse passar para o 0,09. Então a gente sempre tem que arredondar para cima nesse caso para garantir. Caso necessário, pode ser que não. Caso necessário. Nesse caso a gente está arredondando porque a gente está trabalhando com 2 casas decimais. A altura geralmente são 2 casas. Então por isso que a gente está arredondando. Mas às vezes não precisa, tá? Então vamos lá. Separando então em 5 classes, 1,51 até 1,60. Lembra que a gente está usando o 0,09. Depois, do 1,60 até 1,69. Lembrando que se por acaso a gente tiver um dado com 1,60, que a gente tem, né? Esse 1,60 ele não cai na primeira classe, ele cai na segunda, porque a segunda está fechada para ele e a primeira está aberta, ou seja, ele só vai entrar na segunda. Tá? E aí a gente começa a contabilizar. 1,69 é 1,78, 1,78 é 1,87 e 1,87 é 1,96. Lembrando que 1,96 é porque a gente teve que arredondar para cima. A gente não tem nenhum dado com 1,96. O nosso maior, lembrem, é 1,93. Então a gente não precisa nem fechar esse cara aqui, essa classe aqui. Pode ficar em aberto, porque todos vão encaixar aqui dentro sem problema nenhum. Tá? Então, contabilizando, a gente tem 2 carinhas na primeira classe, 5 carinhas na segunda, 12, 7 e 4. Ok? Lembrando que, como a gente está colocando em intervalos, a gente nunca sabe. Bom, tendo acesso ao rol a gente sabe, mas a gente não sabe se esses dois, qual é a altura deles de fato, se é 1,51, se é 1,60, se está bem no meio. A gente só sabe que eles estão aqui dentro desse intervalo. Tá? Então a gente perde um pouco de informação quando a gente faz isso, como o Alisson falou antes. Então aqui o somatório tem que dar 30. Fazendo a relativa então, 2 por 30 dá esse número feio aqui, 0,067, 5 por 30, 0,167. Lembrando que esses caras são dízimas periódicas, tá? É 0,066666. Eu arredondei para cima, porque o 66 é mais próximo do 67. Aqui também, arredondei para cima. E esses dois aqui, ó, depois do 0,400, que é 12 por 30, tem o 0,233333 e o 0,13333. Eu arredondei esses dois para baixo, ou seja, eu mantive o 3 na última casa. Porque daí somando com aquele 7, vai fechar 1 certinho. Tá? Então às vezes a gente tem que fazer esse arredondamento para que feche 1 certinho quando a gente trabalha com dízima também. Ok? Aqui então, a acumulada. Lembra que a gente vai pegar sempre a classe que a gente está, mais a soma das anteriores. Como a gente está na primeira, é a própria classe. Agora a gente vai para a segunda, a gente vai pegar a classe que é o 5, mais a anterior que é 2, fechando o 7. E assim vai. O 19 é o 12 com o 7, o 26 é o 7 com o 19 e o 30 é o 4 com o 26. Fechando aqui o nosso total, lembra que sempre tem que fechar a mesma coisa. Pode acontecer a gente contar errado, então se não fechar, provavelmente a gente esqueceu de contabilizar um cara. Tá? Relativa, acumulada relativa. O primeiro é o 0067, o segundo é a soma desse com o próximo, 0167. O terceiro é a soma dos anteriores, então 0,234 mais o 0,400, que dá o 0,634. Depois a soma do 0,634 com 0,233. E depois o 0,133 com 0,867, que fecha o total de 1. Tá? Então esse é o segundo critério, que é o mais utilizado, que é o critério da raiz quadrada. Finalmente chegamos no último critério, o último método para a gente separar em intervalos, que é o critério de Sturge. Sturges. Esse cara, tá? A moral desse critério é a seguinte, pessoal, como tem um log, eu sei que ele é meio loucão, assim, meio bagaceiro, mas como tem um log, a vantagem do log é que se a nossa amostra for muito grande, por exemplo, vamos supor que eu tenho lá 400 dados. Aí 400, se tirar a raiz de 400 vai dar 20, eu tenho que fazer 20 classes, é muita classe. Então esse método do log ele facilita, porque o log sempre comprime, né, as distâncias e acaba ficando valores menores. Então eu sempre vou ter menos números de classes do que se comparado com o critério anterior. Certo? Então no nosso caso, fazendo as contas na calculadora, né, obviamente, eu tenho um valor arredondado de 6. Existe no livro, tem também, eu acho, uma tabelinha
que aí vocês não precisam fazer a conta, que é tipo assim, se a tua amostra tem de tanto a tanto, use tal valor, de tanto a tanto, use tal valor. Porque ele já considera os valores arredondados. Dá pra achar na internet. Hoje dá pra copar aí. Tá, mas é só fazer a conta na calculadora. Depois a gente vai pegar o H, que é a amplitude, lembra, de cada classe, que é a mesma coisa de sempre. Então a gente vai pegar o máximo, que é 1,93, menos 1,51, que dá 0,42, e dessa vez a gente vai dividir por 6, que foi o valor do K que a gente achou, o que dá 0,07. Então olha só, é o terceiro valor de classe que a gente acha. No nosso valor a gente usou 7, no critério da raiz a gente usou 5, e agora a gente vai usar 6. Então a gente tem 3 jeitos aí de separar em classes, em intervalo de classes. Claro, nenhum deles é mais certo que o outro, tá? Tem certas recomendações, que nem eu falei, quando a gente tem muito grande o tamanho da amostra, mas varia muito de pesquisa para pesquisa. O próprio pesquisador pode fazer o método que ele quiser, então depende muito da pesquisa. Bom, tá aqui então nossos intervalos. 1,51, 1,58, 1,58 a 1,65, 1,65 a 1,72, 1,72 a 1,79, 1,79 a 1,86, terminando ali em 1,93. Dessa vez eu tive que fechar, né, porque 1,93 é o nosso último valor. Então aqui os valores de frequência, nota que dessa vez ficou aqui, ó, 3, 7, 7, 6. Parece que ficou mais bem distribuidinho ali, tá, os valores, tá? Para nós não faz muita diferença, é só fazer os cálculos de frequência relativa. Então 2 por 30 dá o 0067, depois dá 01, 0233, 233, 02, 0167, somatório sempre 1. Frequências acumuladas, então é 2, somando com o 3, 5, somando com o 7, 12, somando com o 7 de novo, 19, somando com o 6, 25, somando com o 5, finalmente chegamos no 30. E a frequência relativa acumulada, então, é pegar os valores da frequência relativa e ir somando. Então 0067, com 01, 0167, 0400, 0633, 0833 e 1, tá? Lembrando que vocês não precisam escolher um certo critério toda vez que vocês forem fazer um exercício. Muitas vezes já vai vir separado assim as classes para vocês, ou então eles vão dizer, utilize certo critério para fazer as classes. Então vocês não vão ter esse poder de escolha, digamos assim. Geralmente é o exercício que vai mandar o que vocês têm que fazer. A menos que seja um pesquisador aí. A menos que você esteja pesquisando. Aí sim, é o critério com vocês. Mas aí, claro, vai muito mais a fundo. Você tem que ter pesquisas e tal, fontes de pesquisa para achar, né, e fundamentar o critério que vocês escolherem. Tá bom, galera? É isso aí então. Falou! Então tá, galera. Então é isso, gente. Agora o Alisson, que tá mais agachado aqui, tá no meu tamanho, para montar um pouco. Eu não consigo aparecer direito. Esquecemos do outro vídeo, não vamos esquecer desse. É o seguinte, gostou do vídeo, curte. É aquela a trinca mágica, né? Não, na real são 4 coisas. Comenta aí embaixo, trinca de 4. Comenta aí embaixo, gostou, dá o likezinho ou o dislike, né? Os dois são importantes aí pra saber se o pessoal tá curtindo lá. Dá o like, pelo amor. Se inscreve no canal, clica no sininho que a gente está se esforçando ao máximo para todo final de semana a gente estar alimentando o canal com novos vídeos. Lembrando que cada vídeo tem um conteúdo específico que está baseado no livro do Bussabe do Moretin, beleza? Então comenta aí embaixo recomendações, sugestões, críticas em relação aos vídeos. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Curtir a gente lá, segue a gente no @Café com Estatísticas. Se quiser ser nosso patrão, se quiser dar um apoio aí financeiro, dá uma força, pra gente crescer e desenvolver cada vez mais. A gente tá fazendo isso com o máximo de carinho pra vocês. Vai lá no Apoia-se Café com Estatística, beleza? Tem uns valor lá, 5 pilão aí pra nos ajudar. E tem vários benefícios para cada tipo de apoiador. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido essa aula. Alguma palavrinha, Fábio? Tchau, gente. Até a próxima, então. Até o próximo vídeo. Serve um cafezinho e vem com a gente. Uou!